O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Glória a Deus. E hoje eu falo com você sobre o Senhor é um bom pastor. O Senhor é um bom pastor, amém? Glória a Deus. Pode soltar, 25 minutos. 25 minutos, pode soltar. Gente, o Senhor é o nosso pastor. Talvez você conheça esse texto numa versão diferente, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí que, né? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Mas se não for, é mais ou menos isso daí, amém? Mas o Salmo 23 é muito conhecido diante da igreja do Senhor e diante daqueles que nem faz parte da igreja do Senhor. Talvez você já conheceu alguém que colocou o Salmo 23 aberto em cima de uma cômoda, um móvel, e ficou ali aberto durante muito tempo. Geralmente é o Salmo 23, é o Salmo 91, você entra na casa, você dá uma olhadinha, olha, Salmo 23, olha, Salmo 91, e quando você vira aquela página, que interessante, a página do lado está branca, mas a página que está aberta está amarela. Por quê? Porque pega poeira o tempo todo daquele ambiente, né? Então, muitas pessoas têm esse costume de deixar a Bíblia aberta. Não sei se você ainda tem esse costume, mas antigamente tinha. Por quê? Porque é um dos versículos, ou é um dos salmos bastante conhecido da igreja, e fala que o Senhor é o nosso pastor e de nada terei falta. É interessante que essa versão traz de nada terei falta, que é a maneira com que os judeus, eles leem esse versículo. Eles não dizem, né, o Senhor, o meu pastor e nada me faltará. Eles dizem, Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Que diferença faz? Nenhuma. É só uma forma de dizer que aqueles que vivem segundo a dependência de Deus como pastor, aqueles que se consideram ovelha de Deus, diante do propósito que você tem para a sua vida, nada vai te faltar. Quem está comigo aqui? Então vou repetir, diante do propósito que você tem para a sua vida, nada vai te faltar. Mas está me faltando a Ferrari, está me faltando a Lamborghini, está me faltando, né, a casa de 5 milhões de dólares, meu Deus, é forte. Eu recebo isso daí também, quem recebe? Se tiver a ver com o seu propósito, meu irmão, eu tenho certeza que Deus ele vai te dar. Mas se você olhar para trás agora e você pensar assim, em todos os momentos da minha caminhada, nada me faltou, Deus me sustentou, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Deus é o nosso protetor e o nosso sustentador, e Ele te sustentou até hoje, e para o propósito que você tem vivido, nada te faltou. Amém? Quem é grato
pela bondade do Senhor aqui. Nós somos gratos pela bondade do Senhor. O que é mais interessante é que os judeus, eles também lê seguidamente. Eles não lê apenas o Salmo 23. Ele lê o Salmo 22, depois o 23 e depois o 24. Eles não leem separado. Por quê? Porque é um compêndio para eles. São 4 louvores que se complementam, provavelmente foram escritos juntos, mas é profético. Ele lê o Salmo 22 e no Salmo 22 está apontando para Jesus Cristo. É um salmo messiânico. Você vai ver no Salmo 22 Davi falando assim: eles furaram as minhas mãos. Mas furaram as mãos de Davi? Não, ele está apontando para Jesus, porque enquanto ele estava compondo, ele estava tendo uma visão, ele estava tendo uma revelação de quem Jesus era. Cadê os compositores dessa casa? Em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, vocês que estão aqui, você que está em casa, que vai cantar hoje à noite, você que não vai cantar, mas está aqui e vai compor músicas para o Senhor, Deus ele vai trazer revelações do alto enquanto você compor, porque você não é apenas uma boca que fala aquilo que o seu coração quer falar, você é uma resposta de Deus para essa humanidade, amém? Ele está falando, mas ele está falando sobre Messias. Tiraram sorte sobre as minhas vestes, tive sede. E ele está falando vários versículos que você vê ali. O próprio capítulo, né, o próprio Salmo 1, né, 22, 1, está ali assim: Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? Peraí, Davi está falando a mesma coisa que Jesus falou? Jesus está copiando Davi? Não. Davi está tendo uma revelação acerca de Jesus, acerca do Messias. Aí depois ele lê o 23. O 23 ele vai falar do cuidado presente. Sabe, a nossa vida cotidiana? Sabe, o vale da sombra da morte? Sabe, os inimigos que tentam contra a nossa vida? Sabe, a falta que às vezes a gente tem e a gente vai recorrer ao nosso pastor? É esse dia a dia, é o cuidado, é a vara do Senhor que nos corrige, é o cajado que nos traz para perto, para a gente voltar para o caminho, é o nosso dia a dia. Então ele leu o 22, depois leu o 23. E o 24 é muito interessante. O 24 ele aponta para o futuro, mas não é um futuro a ponto que ele ia ver Jesus ou que ele estava vendo a gente. Não, é um futuro revelado daquilo que ia acontecer no céu. Ele diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra, o Senhor poderoso na terra. Ele é o Rei da Glória. Ele está apontando para a entrada celestial de Jesus lá no céu. Os portais eternos, as portas eternas são os anjos que guardavam a arca do Senhor. Você lembra da arca da aliança? Um anjo de um lado, um anjo do outro lado, guardando a presença, né? A arca simbolizava a presença. Então, quando Jesus ele vem entrando, são os anjos, os portais celestiais que estão diante da grande Jerusalém. E Jesus ele cumpriu a sua missão. E na hora que Jesus está vindo, eles falam assim: ei, quem é aquele lá? Está vindo alguém. Ei, levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais eternos, e entrará. Quem que vai entrar? E quem vai entrar? É Ele, é Jesus, o Rei da Glória. Levantai, porque Ele está vindo, porque Jesus ele veio como um homem, mas Ele ressuscitou, e é o primeiro homem que já está no céu, meu amado. Você vai encontrar com Jesus no céu, com carne e osso. Deixa eu tocar na sua ferida aí. Assim, pra quê, meu irmão? Tá igual Tomé? Não, é só curiosidade. Eles leem 22, 23 e 24. E o mais interessante é que quem está escrevendo, falando que o Senhor é o pastor dele, é um pastor. Davi, ele está escrevendo sobre o Senhor como pastor. Davi é um especialista em pastoreio. Davi conhece a ovelha, Davi tira carrapicho de ovelha. Na hora que a ovelha cai de 4 pernas para cima, 4 patas para cima, a ovelha não consegue se virar. E se ela ficar naquela situação, ela morre ali, porque ela é tão dependente do pastor, que o pastor tem que ir lá e falar: meu Deus, seu mundo está de cabeça para o ar, né? Eu te trouxe aqui hoje para dizer para você, o seu mundo vai virar de cabeça para cima agora, porque sozinho você não está conseguindo, mas com o Senhor, que é o bom pastor, você vai conseguir. Davi é um especialista em ovelha. É na hora que a ovelha fica batendo cabeça, né? Que tem um bicho aqui, que fez um buraco na cabeça dela, está ferido, aí ela morre.
Por quê? Porque está incomodando, ela não consegue coçar, ela não consegue tirar o bicho, ela não consegue fazer nada. Tem um buraco na cabeça dela, ela fica batendo a cabeça e ela fica doida. Por quê? Porque é muita dor. Aí o pastor, ele pega um óleo, ele coloca o óleo sobre a cabeça dela, porque o óleo não serve apenas para ungir, serve para curar. Ei, em nome de Jesus, eu não sei se você já foi pastor, eu não sei se você tem uma unção de pastor, eu não sei se é pastor que está me ouvindo, mas o óleo que desceu sobre a sua cabeça não é apenas para te ungir, mas durante a sua caminhada você vai ser curado também, meu irmão. Você, como ovelha, você recebe o óleo da parte de Deus. Óleo serve como um alimento, óleo serve como unção, óleo serve como cura. Em nome de Jesus, e o seu cálice vai transbordar. Se você precisa, o seu cálice vai transbordar. Se você precisa de cura, Ele está derramando óleo sobre a sua cabeça agora. Deixa eu ver quem recebe. Ele está derramando óleo sobre a sua cabeça. Se você precisa de alimento, alimento fala de provisão. Ele está derramando óleo sobre a sua cabeça. Se você precisa de unção, unção é capacidade sobrenatural para você fazer alguma coisa. Ele está derramando óleo sobre a sua cabeça agora. Eu não sei qual o nível que o seu corpo humano já está do óleo do Senhor, mas até esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Se você crê, diga glória a Deus. Vai transbordar, porque o Senhor é um bom pastor, e é um pastor que está escrevendo sobre isso. Ei, eu sou um pastor aqui, amém? E como se eu dissesse assim, sabe, aquilo que eu tenho feito com tanto apreço, com tanta energia, sabe, as ligações, as orações, né, e as preparações da palavra, sabe, a liderança dos meus líderes, tudo isso que eu estou fazendo, eu olho para o Senhor e eu falo assim, o Senhor é muito melhor do que eu, o Senhor é o especialista nisso, e se eu tiver que colocar tudo que eu faço nas mãos de alguém, eu coloco na sua mão, porque eu sou um bom pastor aqui, mas o Senhor é muito melhor. Ei, deixa eu te dizer, entrega a sua vida profissional na mão de Deus. Ei, você é um excelente faxineiro, mas o Senhor é muito melhor. Você é um excelente empreendedor, mas o Senhor é muito melhor. Você é um excelente construtor, mas o Senhor é muito melhor. Você é uma excelente cabeleireira, mas o Senhor é muito melhor. Se você precisa de cuidado, de instrução, se você precisa de uma revelação de Deus para aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, deixa eu te dizer, o Senhor é muito melhor. E assim como Davi falou que ele é o pastor do pastor, que era ele, ei, ele é aquilo que você precisa no seu dia a dia. Ele te ensina, Ele te aponta, Ele te revela, porque Ele se importa com você, Ele é o seu bom pastor. Davi está escrevendo sobre pastor, sendo um excelente pastor. Então Davi, ele fala assim, ei, mesmo na condição de pastor, eu sei que eu não sou apenas um pastor, eu só sou pastor, porque antes de ser pastor eu sou ovelha. Essa é a minha oração o tempo todo, meu irmão. Para eu ser pastor aqui em cima aqui, antes disso, eu preciso entender que eu sou ovelha. Eu não sou ovelha apenas dos meus superiores, né? Porque tem o regional, tem o global, tem o pastor André, o pastor Jason. Mas eu sou ovelha de Deus. Eu sou ovelha de Jesus. Todos nós somos ovelhas de Jesus, amém? Então vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Jesus e eu só sou um responsável por uma parte do reino. Senhor, eu só sou responsável por uma parte aqui. Tem outros pastores que são responsáveis por outras partes, porque todos nós somos um corpo, amém? Igreja não são paredes, igreja somos nós, amém? Igreja somos nós, onde nós estamos, nós somos igreja, e quando Jesus voltar, toda a igreja vai se encontrar mediante ele. E olha que interessante, não é a igreja de Melbourne apenas, são todas as igrejas, independente da denominação. Entregou a vida para Jesus, meu irmão, está salvo, aleluia. Se você vive conforme o princípio da palavra de Deus, além de entregar a vida para Jesus, você é próspero, abundante, você vive o céu na terra, porque Deus, Ele quer que você cumpra um propósito aqui na terra, e esse propósito é um propósito maior, é o propósito que está no coração dele, e você pode fazer parte disso. Então lá no céu não tem placa de igreja, não vai estar assim, bem-vindos Lagoinha, bem-vindos tal igreja, não, vai estar assim, bem-vindos ovelhas, bem-vindos filhos. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Ele é o nosso bom pastor, o pastor guia, o pastor protege, o pastor provê. Meu Deus, sabe, o Salmo 23 não é apenas um objeto de decoração.
para a gente deixar aberto ali, né? E as folhas ficarem amarelas. Sabe, o Salmo 23 não é apenas um objeto de memorização onde a gente não vive. Nossa, como ele sabe o Salmo 23, mas ele não vive o Salmo 23. Não, o Salmo 23 carrega princípios da fé que muda toda a nossa história. Se você pegar os princípios do Salmo 23 e você aplicar na sua vida, toda a sua história vai ser transformada, amém? Porque não é qualquer um que é o seu pastor, é o Senhor Deus que é o seu pastor. Sabe, uma ovelha é totalmente dependente de Deus, e isso que nós precisamos aprender como igreja. Nós somos, ou precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Talvez Deus está te pedindo algo e você está falando assim, mas vai faltar. Ei, Ele está dizendo, se for debaixo do meu propósito, não vai faltar, pode deixar de lado. Se eu estou falando, deixa de lado, é para você deixar. Sabe por quê? Porque uma ovelha é totalmente dependente do pastor, e o pastor não abandona, o pastor protege, o pastor cuida, o pastor traz para perto. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, a ovelha não tem presa. Ovelha não tem presa. Ovelha não tem garra. Ovelha não tem chifre, graças a Deus. Ovelha não tem nada para se defender do lobo. Ovelha não tem nada para poder atacar o outro. A não ser umas fofoquinhas, umas intrigazinhas, né, umas cabeçadas. Né? Já viu já viu os vídeos das ovelhas dando cabeçada nos pastores? O pastor dá mole. Que isso? Que isso, irmão? Tem ovelha que morde pastor, sabia? Tem um monte me mordendo agora. Mas eu amo cada uma delas. Porque eu sei que o ferido fere, o curado cura. Meu irmão, eu falo para todo mundo, se tiver que falar alguma coisa sobre a igreja, sobre Lagoinha, sobre o culto, sobre líder, fala comigo em nome de Jesus, fala comigo. Pode me morder, pode me dar cabeçada, pode questionar, porque eu vou entender o seu coração. No final a gente vai estar orando junto e você vai sair mais crente do que entrou, porque eu estou aqui para pastorear o coração, e pastor tem que ter paciência para tirar carrapicho e para limpar tudo aquilo que a caminhada te trouxe, meu irmão. Se você estava perdido, se você estava no meio do mato, se você estava com a vida de cabeça para baixo, é na igreja que você encontra apenas uma representação de quem é Jesus na sua vida. Mas o meu papel como pastor não é te deixar dependente de mim de jeito nenhum. O meu papel como pastor é dizer assim, ei, assim como você é ovelha, eu também sou ovelha, e nós temos um bom pastor que ouve as nossas orações e cuida da nossa vida, e mais, deu a vida por nós. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e Jesus deu a vida por nós, amém? I'm so sorry, I speak so fast today. Okay? But she will speak for you. Translation. Assim como Moisés foi deixado no rio, porque a situação, a pressão diante da vida de Joquebede, diante da nação de Israel, foi tão forte que ela se viu obrigada a deixar um menino no rio, imaturo, indefeso. E a filha de Faraó encontrou aquele menino. Deus cuidou de tudo. Ele foi criado no palácio, ele foi preparado no deserto, e no tempo certo ele voltou para libertar. Quem que ele voltou para libertar? A mãe, a irmã, o irmão, o pai, os tios. Deixa eu te dizer, a semente que você planta lá na frente pode ser a sua libertação. A semente que você planta lá na frente pode significar a sua provisão. A semente que você planta lá na frente vai falar por você. Ou seja, tudo aquilo que você lança no rio de Deus, ainda que imaturo e sem forma, volta no tempo certo para liberar o seu destino. Mas você precisa confiar. Mas você precisa depender. Mas você precisa soltar. Deixa eu te dizer, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. E Cristo é o nosso bom pastor. Independente da pressão, independente daquilo que você está passando hoje, você precisa sair desse culto com uma certeza: você tem um bom pastor.
Você tem alguém para recorrer, você tem alguém para você orar, você tem alguém para você confiar, você tem alguém para você se relacionar, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele não apenas morreu por nós, ele ressuscitou, ele está vivo, e você pode contactá-lo a qualquer momento. Jesus está a uma oração de distância, meu irmão. O seu pastor está a uma oração de distância. Ah, meu Deus, você tem um bom pastor. Nós temos um bom pastor. Sabe, eu quero dizer para muitos líderes que estão aqui, líderes de GC, líderes de ministério, líderes de igreja, o motivo que muitos pastores estão cansados é que eles estão tentando pastorear pessoas que não se converteram. O mais difícil para julgar um pastor pelas atitudes dele e falar: não está cuidando de fulano? Você não está indo atrás de fulano? Você não está colocando óleo na cabeça de fulano? É porque muitas vezes fulano não se converteu e não é ovelha. E às vezes a gente está tentando cuidar do lobo como se fosse ovelha. Às vezes a gente está tentando cuidar de um não convertido como se fosse convertido. E isso se torna muito difícil para um pastor. Então assim, você que é líder de GC, você que é líder de ministério, fique em paz. Fique em paz, fique em paz. Sabe, que Deus ele possa tirar todo o peso do seu coração, antes de você cuidar e você dar a vida por essa ovelha. Lembre-se, Jesus deu a vida por ela, e se ela reconhecer que Jesus deu a vida por ela, tudo vai ficar mais leve na vida dela e na sua vida. Ah, pastor, isso não está fazendo sentido para mim. Por quê? Porque eu não entendi. Tem gente que não é ovelha? Não, não é. Tem gente que não é cristão e está lendo o Salmo 23 como se fosse cristão, como se os benefícios, os princípios do Salmo 23 fossem para ele, mas não é para ele. Por quê? Porque o Senhor é o pastor daquele que é ovelha. Aquele que não é ovelha e lê o Salmo 23, ele está enganado. Mas aquele que lê o Salmo 23 e se coloca na condição de ovelha, ele tem o cuidado, a proteção, o carinho, ele tem o guia, ele tem os benefícios do pastor que é Deus sobre a vida da ovelha. Ai meu Deus, Deus ele falou assim: Jesus está diante da multidão, ele está dando comida, porque multiplicou os pães e peixes. Ele está fazendo um milagre o tempo todo, ele cura, ele levanta paralítico, o cego começa a ver, ele anda sobre as águas, de repente tem uma multidão diante deles, ele está pregando, ele está ensinando, e ele vira para a multidão e fala assim, a Bíblia diz assim: e Jesus, tendo compaixão da multidão, disse: são como ovelhas sem pastor. Sabe por quê? Porque uma pessoa que fica assistindo pregação pelo YouTube, porque uma pessoa que apenas vem na igreja, uma pessoa que apenas tenta se beneficiar daquilo que Deus está falando para as ovelhas, sendo que ela não é ovelha, ela está totalmente frustrada e enganada. O próprio Jesus está falando: não adianta você se alimentar daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou ensinando, não adianta você ter milagres, não adianta você ser curado, não adianta. Por quê? Porque você pode receber isso tudo sem ser ovelha, mas a ovelha que vai para o céu, mas a ovelha que tem relacionamento, mas a ovelha que tem intimidade. Então quem é ovelha recebe do pastor, porque tem vínculo formado para isso. Quem é ovelha diz assim: Senhor, eu sou a sua ovelha, e ele não precisa nem pedir nada, o pastor já está cuidando, o pastor já está cercando, o pastor já está corrigindo, o pastor está trazendo para perto. Por quê? Porque se colocou na condição de ovelha, tem benefícios. Cheguei na parte que dói. Entenda, Deus é um bom pastor, e quem entende isso vive aquilo que Deus quer, e quem entende isso vive a agenda de Deus. Porque uma ovelha é dependente do seu pastor. Então, se você se diz ovelha, mas você não vive a agenda de Deus, talvez você não seja ovelha. Se você se diz ovelha, mas você vive uma vida de pecado, talvez você ainda não seja ovelha. Se você você fala que você é ovelha, mas você está com garras, está com presa, está com chifre, você não é ovelha com certeza. Meu Deus, Paulo diz para uma das igrejas, fala assim: irmãos, para de morder uns aos outros. Você já leu isso? Tem que ler as cartas de Paulo. Você acha que o pastor fala umas coisas duras de vez em quando? Vai ler a Bíblia para você ver. Lê principalmente o livro de Tiago. Tiago. Sabe, o que te garante cumprir o propósito de Deus na sua vida não é o seu currículo, mas é a sua dependência de Deus.
Tem coisa que você está buscando para a sua vida que não tem a ver com o seu currículo, tem a ver com a graça do pastor sobre a sua vida. Ei, tem coisa que eu estou vivendo hoje que eu falo assim, mas ele está sentado ali, ele tem mais currículo do que eu, ele tem faculdade, o outro, ele pastoreou a igreja durante tanto tempo. Tem coisa que eu estou vivendo que eu falo assim, mas ele tem mais currículo, e Deus está falando assim, mas você vive conforme a minha agenda. Você vive conforme o meu propósito, e esse tempo é para você viver isso. Deixa eu te dizer, se você ficar dependendo do seu currículo, das suas habilidades, você vai crescer durante assim, tipo, bem devagarzinho. Mas se você depende da agenda de Deus, você recebe uma unção sobre a sua vida que vai te levar a cumprir o propósito independente do seu currículo. Chega um momento que você está cumprindo o propósito da sua vida e você fala, mas o meu currículo não tinha nada a ver com isso. Mas no currículo de Deus tinha isso para você. Na agenda de Deus tinha isso para você. É desse jeito, meu irmão. Sabe por quê? Porque Davi, ele foi uma excelente ovelha diante de Deus, amém? Ele foi uma excelente ovelha diante de Deus. E Deus falou assim, como você é uma excelente ovelha, você se transformou num excelente pastor, você entendeu o meu cuidado, você anda conforme a minha agenda, você tem um coração que me agrada, eu vou te ungir rei. Não tinha currículo para rei, mas tinha coração de rei. Deixa eu te dizer, José não tinha currículo para ser administrador de uma nação inteira, administrador, o governador de uma nação inteira. Ele não tinha currículo para isso, mas Deus viu um coração de entrega, de dependência. Ele viu também uma integridade. A mulher tentou agarrar ele, falou, sai fora, você que tenta me agarrar e me tirar do meu propósito, eu faria isso contra Deus. Ele tinha um coração íntegro, e ele chegou no lugar que Deus queria para ele. Tem coisa que Deus está fazendo na sua vida, porque Ele quer que você chegue no lugar que Ele quer para você, e não no lugar que você está querendo. Sabe por quê? Porque você é dependente de Deus, você vive conforme a agenda de Deus, você vive conforme a vontade de Deus, você vive conforme o propósito de Deus para a sua vida, porque quem é ovelha é guiado pelo pastor. Se você crê nisso, diga amém. Meu irmão, e o pastor dá provisão. Ei, existe uma diferença entre vista, entre visão e provisão. Vista é o que você vê agora com os seus olhos. Visão é aquilo que você vê pela fé. É aquilo que você sonha, que você projeta. É aquilo que você sabe que pode acontecer lá na frente. E a provisão é para o meio do caminho. Vista é aquilo que você está vendo. Visão é aquilo que você consegue enxergar lá na frente, através da sua fé e dos seus sonhos. A provisão é o que te tira desse estágio de vista e te leva para o estágio de visão, de realização daquilo que você viu antecipadamente. Eu profetizo em nome de Jesus que o bom pastor vai ser a provisão que vai te levar no caminho. Aquilo que você vê hoje não representa aquilo que você vai viver lá na frente, mas é a visão que Deus deu para você. E tudo aquilo que você precisa para viver a visão que vai se realizar na sua vida, na sua história, o bom pastor vai te dar durante toda a sua caminhada, porque Ele é o seu bom pastor e de nada você vai ter falta. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meu Deus, eu preciso acabar. Deixa eu ver, Espírito Santo. Peraí. Está uma conversinha com o Espírito Santo aqui. Espírito Santo, o que é mais importante nessa pregação para eu falar? Fala aqui. Não vai dar tempo não, se eu sabia que não ia dar tempo. Mas o Senhor fez eu preparar isso tudo. Então me fala. Tá bom. Alguém precisa ouvir isso daqui. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O fato de você estar passando por um vale não aponta a ausência de Deus. O fato de você estar passando um momento difícil
não aponta a ausência de Deus na sua vida. Muitas pessoas acham, porque eu estou no vale e a situação financeira está difícil, eu não sei se eu consigo dinheiro para mudar status, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar o meu próximo aluguel, eu não sei se meu filho vai ser curado, eu não sei se essa situação vai ser transformada, se meu casamento vai ser salvo, mas tenha uma certeza: independente daquilo que você está passando, Deus nunca te abandona. Ele está contigo no nascimento, mas Ele também está contigo no luto. Ele está contigo na porta aberta, mas Ele também está contigo na porta fechada. Ele está contigo quando você está alegre, mas Ele está contigo na sua tristeza. Ele está contigo quando você está aconselhando outros, mas Ele está contigo quando você está recebendo conselho. Ele está contigo, meu irmão, quando você tem muito dinheiro, mas Ele também está contigo quando você não tem dinheiro nenhum. Ele está contigo quando você está cheio de vida, mas Ele está contigo quando você está no vale da sombra da morte. Porque Ele é o bom pastor e Ele não te abandona. O Espírito Santo não está pousando sobre você e saindo. O Espírito Santo veio e habita em você. Ele não te abandona. Hebreus diz: não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Não te deixo, nunca te abandono, jamais te abandono. Ele está dizendo para algumas pessoas aqui que está pensando que Deus estava abandonando. Você está passando pelo vale da sombra da morte, e Deus manda dizer para você 3 palavras para você ter certeza que eu estou contigo. Deus manda te dizer: nunca, não, jamais. Nunca te deixarei, não, jamais te abandonarei. É assim que diz o versículo, para você ter certeza que Ele está com você, Ele está contigo. Você é templo, você é a habitação do Espírito Santo. Em qualquer momento que você passa, Ele está contigo. Deixa eu te dizer, independente de você estar passando no vale da sombra da morte, a morte é só uma sombra. É tipo assim, você está assim e você está com medo, você está no vale, o que vai acontecer? Aí passa uma sombra na sua frente, você está morrendo de medo, você está paralisada e tudo mais. Na hora que você fala assim: ué, mas é só uma sombra. É uma árvore que, quando projetada no chão, parece uma caveira com uma foice na mão. Aí você... é um vale da sombra da morte. Mas quando você dá 3 passos, você fala assim: ai meu Deus, era só uma árvore. Porque aquilo dali não representa perigo para você. Não representa perigo para mim, David. Por quê? Porque não representa perigo. Por quê? Porque Deus é o seu bom pastor. O seu bom pastor não é um ser humano, o seu bom pastor não é um anjo, o seu bom pastor não é o profeta do Antigo Testamento, o seu bom pastor não é um apóstolo, o seu bom pastor é Jesus Cristo, aquele que deu a vida por você, aquele que te chama de ovelha e fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O bom pastor é aquele que deu a vida por você. Se Ele deu a vida por você, como não lhe dará conjuntamente com Ele todas as coisas? Eu profetizo em nome de Jesus a provisão do pastor, a proteção do pastor, o livramento do pastor. Deus está falando com ovelhas aqui, e ovelha ouve a sua voz. Você vai ser mais dependente dele, e conforme você for dependente e ouvir a voz de Deus, todos os seus caminhos serão prósperos. Quem crê, diga glória a Deus. Ei, meu irmão, o destino do pastor são águas tranquilas. Você sabia que a ovelha é tão assustada que, se levar ela perto da cachoeira, ela fica assustada com o barulho da água? Ela tem que ser águas tranquilas. Você fala assim: mas a ovelha é tão assim? É, para você ver o nível de dependência que você tem que ter com Deus. Um nível de dependência, águas tranquilas e pasto verdejante. Deixa eu dizer para você que é líder. Ah, meu Deus. Deixa eu dizer algo bem assim, confortador para vocês. Você que é líder, que vai ser líder, que fez treinamento de líder. Você que é líder da sua casa, você é homem, líder da sua casa. Todas as vezes que você leva as suas ovelhas, a sua família, o seu GC, as pessoas que Deus te confiou, para pastos verdejantes e águas tranquilas, você bebe das águas e você deita na grama descansando.
Eu profetizo em nome de Jesus na vida de todos os homens que estão aqui. Os homens. Eu profetizo na vida de todos os homens. O seu trabalho, a sua energia que está sendo gasta, as suas noites mal dormidas, a sua preocupação para ver se vai colocar dinheiro e prosperar nessa terra, tudo isso Deus vai te recompensar com dupla honra, porque quanto mais perto você chega dos pastos verdejantes, mais perto do descanso você chega. Quanto mais perto das águas tranquilas, mais sedento você fica daquelas águas e mais saciado você vai ficar, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, por gentileza.